Na vida, o que faz diferença são as decisões que você toma. Não é tudo o que você sabe, é tudo o que você decide. Fazer ou não fazer. Então, a primeira coisa que eu quero falar para quem está ouvindo é o seguinte: você precisa tomar decisões na vida como um todo. A roupa que você está usando agora, você pode até achar que ela foi uma escolha aleatória, mas ela é fruto de uma decisão. A roupa que você está usando agora é fruto de uma decisão. Se foi uma decisão pensada, se foi uma decisão impensada, mas ela é fruto de uma decisão. A comida que você comeu hoje, fruto de uma decisão. Se foi a melhor decisão ou se não foi, nada muda um fato. O que está no seu estômago agora foi uma decisão que você tomou. Tudo na vida é assim. Eu não quero espiritualizar tudo para você, mas eu quero te mostrar como o mundo espiritual funciona. Então, tudo na nossa vida que é relevante, que se torna real, foi fruto de uma decisão a ser tomada. Quando a gente fala sobre as coisas de Deus, sobre Jesus, sobre o mundo espiritual, por hoje não ser fisicamente algo tangível, algo que a gente possa tocar, a gente acaba pensando que não precisa decidir sobre isso. É como se fosse uma coisa que pudesse ficar flutuando, mas na verdade não pode. Então, sobre a sua vida espiritual, você também precisa tomar uma decisão. Se vai servir, se não vai servir, se ama esse Deus, se não ama. Camila, eu não me sinto pronta agora, ou eu não me sinto pronto agora para decidir. O único problema com relação a esse mundo espiritual é que ele está em movimento constante e o tempo não para. Então, quando você não toma uma decisão, essa decisão toma você. Que decisão? Aquilo que está acontecendo naquele tempo presente. Então, no mundo espiritual, quando você não escolhe, você é escolhido. E enquanto nós estamos aqui dotados de consciência, de personalidade, de sanidade mental, nós temos a oportunidade de escolher que Deus servir, que decisões tomar. E o que me leva a tomar as decisões corretas? Os resultados que eu vou ter em cima das decisões que eu estou tomando. Então, a primeira pergunta que você tem que perguntar para si mesmo é: eu já tomei a minha decisão ao lado do Senhor? Porque às vezes a gente é alguém que gosta de ouvir das coisas de Deus, se sente à vontade no ambiente onde Deus é mencionado, mas pensa que pode sair desse ambiente sem tomar uma decisão. E você não pode. Você precisa aprender a se posicionar. É como se você fosse num restaurante e não comesse. É como se você trabalhasse e não recebesse salário. É como se você abrisse o guarda-roupa e tivesse um monte de roupas, mas saísse nu. Dentro da nossa cultura, isso seria um escândalo. Então, o que eu estou querendo dizer? Tem muitas coisas na sua vida que não estão funcionando, não porque você não conhece Deus, mas porque mesmo conhecendo, você ainda não se decidiu ao lado dele. Camille, de que forma eu faço isso? Deus reina no meu coração. Uma outra coisa que eu quero dizer: você não pode fazer isso só de maneira sensorial. Você precisa fazer isso de maneira factual. E como é que eu faço isso? Isso já foi feito, você só precisa confessar. Confessando Jesus como seu Senhor. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê Jesus. Camila, eu não estou vendo nenhum dos dois aqui, porque ele é o Deus invisível e Jesus já foi, mas ele enviou o outro, o Espírito Santo, e ele está conosco agora. E é ele que nos ajuda a tomarmos as melhores decisões. E a melhor decisão que alguém pode tomar é entregar a vida para Jesus. Então, primeiro, eu quero começar te aconselhando a te fazer entender o porquê que você tem que se decidir ao lado do Senhor. Porque foi o próprio Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, apesar de ser o destino, ele nunca disse eu sou o destino. Ele disse eu sou o caminho. Porque você não tem que se arrumar e se consertar todo, como eu falei aqui no início do meu testemunho, para seguir ele. Você primeiro segue ele. Depois ele ajuda você nesse caminho. Foi o próprio Jesus que disse: ora, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode fazer nada. Eu estou falando agora, Lu, com pessoas que estão protelando a sua felicidade. Gente que diz assim: depois que eu comprar minha casa própria, eu entrego a vida para Cristo. Como se isso pudesse esperar para o final de sua vida. Só que o Senhor está dizendo: eu não quero te encontrar no final. Porque quem joga a felicidade para o futuro é você. Eu quero te fazer feliz agora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, numa jornada, só tem uma coisa que é melhor do que a chegada: a maneira como a gente faz o caminho até lá. E Jesus é esse caminho.
E quantas coisas você tem jogado pro final, tem ficado ansioso, ansiosa. Ah, quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu parar de me drogar, quando eu parar disso, daquilo, né? Tem gente que diz assim, ah, não, depois que eu casar, Jesus não tá pedindo sua certidão de casamento. Quando eu tô pregando nas igrejas, eu sempre digo uma linguagem que é muito abrasileirada, que o pessoal diz assim, e aí, tu é casado? Não. Divorciado? Não. O que tu é? Tico-tico no fubá. Eu digo, vem você, o tico-tico e o fubá. Vem todo mundo. Não, Camila, meu problema é mais sério. Meu problema é que hoje aqui, muitas vezes no culto, isso já aconteceu, tá? É que eu tô com um bagulho aqui, que quando o culto acabar, eu vou ter que distribuir. Tô com 12 gramas do negócio aqui. Rapaz, vem você, traz o bagulho. Se o fornecedor tiver aí, pergunta se ele quer vir também. Porque Jesus não disse se arruma e vem. Ele disse, vem como você está. Só que ele não disse fique como você quiser. Mas ele vai te ajudar nesse processo. A nossa conversão, ela não é unilateral, é uma via de mão dupla. Você se entrega para Deus e Deus vai ajudando você. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, assim, foi Jesus que deixou isso claro. Camila, mas eu tenho que confessar? Tem. Eu não tenho nenhum desses pecados não, Camila. Meus boletos tá tudo em dia, minhas faturas tá tudo paga, sou marido de uma mulher só, sou esposa de um homem só. Camila, não tenho nem marido, nem tenho esposa. Sou solteiro, mas sou uma menina direita, sou um rapaz direito, não tô aí beijando a boca de um hoje, de outra amanhã. Até porque quem tá fazendo isso tá cheio de sapinho, né, meu filho? Então, assim, vai ver se tem uma vida correta. Só que você pensa assim, eu não tenho do que me arrepender, mas tem do que confessar. E normalmente quem acha que não tem do que se arrepender é quem mais precisa. Então você tem que confessar Jesus como seu Senhor. Ah, Camila, mas é que eu não sou crente não. E se eu te disser, Lu, que tem gente que está me ouvindo agora e é crente, mas ainda não é salvo? E por que não é salvo? Porque não confessou. Ué, mas é crente? É. Sabe como é que eu sei que tu é crente? Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. E tu ainda é dos fervorosos, tu ainda diz, há poder no sangue de Jesus. Não, Camila, que eu tô desviado. Irmão, desviado não assiste podcast de crente, de gente falando das coisas de Deus. Desviado não frequenta culto. Que desviado é você que antes de fazer a prova faz uma oração. Que desviado é você que quando sai de casa diz, Deus me guarda. Que desviado é você que quando vê alguém passando situação difícil diz, Deus ajuda essa pessoa. Que desviado é você não é desviado. Você é afastado e tem temor e saudade. Seu coração clama por Deus. A alma de uma criatura, de toda criatura, anseia pelo seu Criador. Só que enquanto você não reconhece Deus como Senhor, reconhecendo o seu Filho como Senhor, você não passa de criatura. Mas João deixou muito claro, e a todos quanto recebeu, receberam com eles o direito. Há um direito. Aí eu te pergunto, Lu, quem é que tendo uma herança com direito a receber, não vai lá buscar? Ei, você tem direito de ser feito filho de Deus, filha de Deus. Tá andando como quem não tem pai porque quer. Porque se tomar uma decisão hoje, você é filho e filha de Deus. E quando você é filho, você não vale mais o que você tem no bolso. Você sabe quem você é. Agora, Camille, precisa confessar? Precisa. Escreve um e-mail, procura alguém que já é crente, procura uma igreja, faça disso uma confissão pública de fé. Que nem sempre, Lu, significa pegar o microfone e dizer, eu entrego minha vida para Jesus. Não! Mas é tornar pública a confissão da sua fé. Torne pública a confissão da sua fé. Dizendo para as pessoas que você entregou sua vida para Jesus, tendo uma vida de frequência na igreja, buscando alguém, buscando uma instituição de fé para se atrelar ao corpo de Cristo aqui na terra. Torne sua confissão pública. Sabe por que eu digo isso, Lu? Porque foi o próprio Jesus, gente, com todo carinho. Isso está acima. Não foi igreja evangélica, nem católica, nem padre, nem pastor, nem pregador. Foi Jesus. Isso está acima de tudo que você tem como referência, ok? Não quer acreditar no que eu estou falando? Ok. Então vai para um nível acima. Foi Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. A maioria das pessoas que não confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não são pessoas que não amam ao Senhor. São pessoas que amam, mas não têm coragem de confessar, porque o seu pecado está diante delas o tempo todo, dizendo que elas não são dignas. Porque o seu medo está o tempo todo diante de você, dizendo que você não merece ou que não é a hora. Olha o que ele disse: todos aqueles que me confessarem diante dos homens serão confessados diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar, qual é o problema? Não é falta de amor, nem falta de fé. É excesso de vergonha.
Camila, se eu tenho vergonha, Deus entende. Entende, mas não aceita. E o que eu faço com a vergonha? Mete no bolso e confessa com vergonha e tudo. Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. A vergonha, o medo, tem impedido pessoas de dizerem para elas mesmas e para os outros: Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu podia estar pregando uma palavra aqui emocional agora, Lu, mas eu tenho entendido ao longo dos anos caminhando por todo esse Brasil e fora dele, que muitas pessoas não entregam a vida para Cristo porque elas espiritualizam o que elas precisam decidir. Como eu disse, da roupa, da comida. Ah, Camila, mas eu nem tô chorando nesse apelo, porque eu não fiz ele para você chorar. Eu fiz ele para você decidir. Você não tem que espiritualizar o que você precisa decidir. Quando eu tô no culto, o pessoal diz assim: mas eu não tô nem sentindo um arrepio. Eu digo: quer sentir arrepio? Tira a roupa no frio, meu filho. Conversão não é arrepio. E com todo respeito, por mais que alguém esteja sendo tocado agora e chorando, também não é lágrima. Quantas pessoas choram e depois não transforma nada? Porque conversão é decisão. Faça de Jesus o Senhor da sua casa, porque senão alguém fará da sua casa servo do Senhor deles. Traga o governo de Cristo para a sua vida, porque qualquer outro Deus que me apresentem na sociedade, o que eu estou falando agora não tem a ver com crença, tem a ver com realidade, ok? Realidade histórica. Qualquer outro Deus que já me apresentaram fora do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que eu conheço, fora de Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, sempre pediram alguma coisa antes de dar. Ele é o único que eu conheci que deu tudo e não pediu nada, a não ser a confissão do que já foi feito. O quê? A verdade de que Jesus é o Senhor, dos vivos e dos mortos, de tudo que existe e de tudo que há. O nome sobre todo nome, o leão de Judá, a raiz de Jessé, o lírio dos vales, a estrela da manhã, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o cordeiro e o leão, aquele que tira o pecado do mundo, o sangue acima de todo sangue. Deus está falando comigo, Lu, eu não programei isso aqui, mas Deus está falando comigo que tem alguém agora me ouvindo do outro lado e vai dizer assim: mas eu não posso, porque o pacto que eu fiz é de sangue. Pois assim te diz o Senhor que eu sirvo e que também é seu Senhor, porque Ele é Senhor dos senhores acima de todos. Me diga qual foi o sangue que você derramou, que o sangue do meu filho não é o suficiente para pagar a sua dívida. A sua dívida está paga. É mentira do adversário contra você. Sua dívida está paga e você foi comprado por preço de sangue. Não importa quanto sangue você tenha derramado por algo ou por alguém. O sangue que comprou sua vida pagou até a sua dívida e está pagando a dívida desse sangue que você derramou para receber alguma coisa de alguém. Assim diz o Senhor, viu? Então, o que é crente? Crer em Deus como Senhor dos senhores. E tem muita gente que crê em Deus como o único Senhor até, mas não confessa isso e não vive isso. Por isso hoje eu procurei me deter em falar mais sobre decisão, porque às vezes você conhece Deus, sabe quem Ele é, fala com Ele, mas pensa que pode prosseguir a sua vida sem decisão. Então, para você entender que não é coisa de igreja, não é coisa de pastor, é coisa de Deus, é coisa de Jesus em pessoa dizendo: aquele que me confessar, ou seja, tem que tornar público do lado de fora, seja numa escrita, seja no verbal, aquilo que já é uma verdade no seu coração. Porque o que a Bíblia fala até sobre os demônios? Que eles também creem e estremecem. Então entenda o que eu estou querendo dizer. Nessa conjuntura, eles também creem. Então o que é o crente com a propriedade da palavra? É quem crê. Só que aí eu te pergunto, eles são salvos? Não. Às vezes a gente comete esse equívoco. Crê, busca, fala com Ele, mas não decide. E no meu coração hoje eu senti que tem um público aí do lado que Deus está dizendo: ei, você já me conhece. Ei, você já fala comigo. Cadê a sua decisão? Lu, me perdoa, mas é que Deus está mandando eu falar literalmente com alguém aqui o seguinte: olha, Deus está dizendo assim, ó: até quando você vai me tratar como amante? Escondido. Só fala comigo quando a coisa aperta. Só me procura quando ninguém vê. Só me busca na penumbra da noite ou na dificuldade da madrugada, ou quando o adversário está te oprimindo ou alguma coisa está te apertando. Deus está dizendo: eu quero andar com você na luz do dia. Eu quero colocar uma aliança no seu dedo, compromisso. Deus está dizendo para alguém aqui em Cristo: o noivo quer colocar uma aliança em você e te fazer noiva. Efizibá Beulá.
Palavra de Jeremias a Israel quando ela estava apostatada. Te digo, afastada. Nunca mais te chamarão desamparada, como um jovem casa com a donzela. E olha que ela tinha se prostituído na idolatria, hein, Lu? O texto de Ezequiel diz assim, olha, tu te prostituíste com teus amantes, tu estava banhada no teu sangue. Quando eu passei por ti, eu te vi. No teu tempo de amores, quando os teus seios cresceram, tu te deitou com eles, tu entregou seu prazer para eles. Mas mesmo assim, depois que tudo isso passa e cativeiro passa, ele diz, a promessa lá de Jeremias está lá na vida dele, de Israel. Ele diz assim, mas eu te digo, como um jovem casa com a donzela, como se tinha se prostituído? Ele está dizendo, o mundo vai te ver como alguém que se prostituiu pelo que você cometeu, mas quando eu olhar para você, eu vou te tornar virgem de novo, pura de novo, donzela de novo, tá entendendo? É figurado, Deus está dizendo para alguém aí do outro lado, não me importa de onde você vem, não. É igual a samaritana, quando Jesus pede o cântaro dela. Quando você toca nele, não é ele que fica sujo, é você que fica limpo. Quando o leproso olhou para Jesus e disse assim, se tu quiseres, tu podes me deixar limpo. Ele disse, eu quero ser limpo. Quando o leproso toca em Jesus, não é Jesus que fica leproso, é ele que fica limpo. Quando a samaritana pensa, como é que aquele judeu vai beber no meu cântaro? Não é ele que iria ficar sujo caso bebesse, era ela que ficaria pura. É isso que o Senhor está fazendo com você agora. Vem do jeito que você está e expresse a sua decisão, torne isso real. Faça isso como uma dívida que está sendo paga, como uma conta que foi acertada. Ninguém aqui sente de pagar a conta. Você paga porque tem que fazer. Então, se você já sente, se está no seu coração, faça isso com Jesus. E Jesus vai te dar força para quebrar pactos, para seguir sua vida. Eles vão ser quebrados. Legalidades do inferno contra você vão ser neutralizadas, viu? Faça isso aí agora, onde você está. Posso orar, Lu, para essas pessoas? Pode orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo agora e eu oro e te agradeço por cada uma dessas vidas que estão sendo alcançadas pelo testemunho, mas acima de tudo pela tua palavra em nós que é vida. E que essa palavra também se torne cada dia mais vida, tornando essas pessoas fonte que jorram para a vida eterna. Ah, Senhor, em nome de Jesus, aonde quer que essa pessoa esteja ouvindo agora, de onde quer que ela esteja, geograficamente falando, tomando essa decisão agora, seja no leito de um hospital, seja no período do tempo de uma aula, da faculdade, seja no intervalo do almoço, seja, Senhor, agora sentado no sofá, através desse áudio ou desse vídeo que chegou para essa pessoa agora. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, cumpre o que tu disseste que faria, quando tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos agora a salvação dessas pessoas, o perdão dos seus pecados, traga sobre elas a consciência restaurada de que debaixo de uma palavra e diante de uma confissão pública de fé, suas vidas agora ganham um antes e um depois de Cristo. Escreve a tua história, cumpre na vida delas o teu plano, inaugura um novo tempo na vida delas. É debaixo da autoridade do Senhor. Eu te peço agora também uma unção que despedaça todo jugo, cadeado, toda fortaleza, todo pacto que foi feito anteriormente, seja quebrado agora em nome de Jesus. E que essas vidas possam seguir reconhecendo o teu senhorio e derramando da água cristalina da vida eterna que agora jorra nelas, na vida de outras pessoas. Nós as abençoamos no poderoso nome de Jesus, no teu nome que é sobre todo nome. Eu te abençoo agora em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fica firme. Servir a Jesus é a melhor coisa da nossa vida. Deus te abençoe.